Declaro aberta a sessão ordinária número 2253. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária número 2252 de 2025. Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlio Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, William Antea Dorne, Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. A senhora presidente, primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2252 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após, a ata foi colocada em discussão. Não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata. Submetida à votação, a ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Feitas todas essas leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores: Irineu Dias de Paula, Dirceu Domingos Santos, Ismael Garcia de Andrade e Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Na sequência, apresentou nota de pesar pelo falecimento do senhor Hélio Azevedo Lima, que foi vereador e funcionário do nosso município. Após, desejou os parabéns ao senhor José Rodrigues da Silva, o Zé do Boteco, pelo seu aniversário que foi ontem. Na sequência, mencionou a respeito da aquisição dos terrenos para a construção de casas e sobre o projeto que passou por esta Casa de Leis para a contratação de pessoal. Gostaria de saber se já houve essas contratações, visto que quando este projeto veio a esta casa, foi falado que o quadro de funcionários estava defasado. Aproveitou para mencionar a respeito da redução da taxa de iluminação pública e sobre o IPTU progressivo, dizendo que até o momento não se tem nenhum estudo. Por fim, a respeito da alimentação das professoras da creche, está no plano de governo. É necessário estudar um meio para que essa situação seja resolvida e se colocando à disposição para o que precisar. Parabenizou a senhora presidente pela reforma da Câmara, porém precisamos de uma Câmara nova, com um espaço maior. Primeiramente, o vereador Dirceu Domingos Santos dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Iniciou parabenizando a aluna Ana Júlia Miranda Garcia, que participou de um festival de teatro na cidade de Paraíso do Norte e conquistou o primeiro lugar de um festival e conquistou o primeiro lugar como a melhor atriz na categoria de 11 a 17 anos, parabenizando também os professores que incentivaram. Gostaria de deixar registrado a valorização da cultura em nosso município, onde no mês de maio ocorreu um festival de poesia com o tema Declare seu amor pelo município. Tivemos ganhadores na fase municipal e gostaria de parabenizar a Wanda e a Jeane, que estão à frente da cultura e todos os envolvidos. Parabenizando também a fanfarra municipal Dragões Dourados, que vem fazendo algumas apresentações mostrando a sua garra. É gratificante ver a continuidade da nossa fanfarra. Com relação ao ofício encaminhado pelas professoras, em conversa com o excelentíssimo senhor prefeito, foi-me informado que existe a lei
número 11.947 de 2009, a lei do PENAE, que permite alimentação somente para as crianças. Porém, o município vem arcando com recursos próprios. Não é um corte de despesas, segundo informações. Eu também não acho justo. Um pode, o outro não pode. Mas, devido a essa lei, foi tomada essa medida. Porém, o Tribunal de Contas está elaborando um projeto para regularizar essa situação. Por fim, aproveitou para solicitar a possibilidade de um aumento no auxílio alimentação dos funcionários. Primeiramente, o vereador Ismael Garcia de Andrade dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Iniciou comentando que tem certas coisas que, se formos seguir os rigores da lei, é até constrangedor, quando se fala em alimentação, corte de gastos. Não vejo crime na alimentação para esses funcionários que têm trabalhado desgastante, pois sabemos que não é fácil. Temos que ter bom senso para resolver o mais breve possível, para que se possa voltar à normalidade. O excelentíssimo senhor prefeito tem boa vontade. Conversei com ele quando fiquei sabendo do assunto, mas tenho certeza que com bom senso e diálogo isso irá se resolver. Podem contar comigo e com os demais vereadores para resolvermos este problema. Após, comentou a respeito da taxa de iluminação pública. É necessário um projeto para amenizar essa cobrança. Sobre o IPTU progressivo, se tirar quem vai pagar a conta, são os moradores das residências, quem mora e acredita no município. Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Iniciou dizendo que vem a esta tribuna representar a classe que nunca é valorizada, as professoras, relatando que, inclusive, algumas dessas professoras a ensinaram a ler, a comer, a ler e a escrever. Não é apenas para relatar uma situação absurda, mas também para questionar uma profunda injustiça que está acontecendo no CEMEI do nosso município. Não é sobre alimentação, é sobre tratamento desigual pelo fato de apenas algumas professoras terem o direito de se alimentar, enquanto outras que exercem exatamente a mesma função, no mesmo ambiente ou em ambiente diferente e em outra escola do mesmo município, que não estão sendo impedidas, porque alguns podem e outros não. Se a justificativa for o programa PENAE, que ele seja respeitado de forma igualitária. Ou todas trazem sua marmita, ou vão para casa comer como deveria ser com base no programa. Ou todas têm acesso à refeição oferecida. Porém, não dá para usar o PENAE como desculpa somente quando convém. E se essas professoras que vêm de fora têm direito à alimentação, que no mínimo seja garantido a elas um refeitório adequado, um espaço digno, pois hoje comem onde dá. Sem estrutura, sem conforto, sem respeito. A verdade é que, por anos, a Prefeitura complementou a alimentação das professoras, reconhecendo o valor das profissionais. Isso sempre aconteceu, desde a fundação do CEMEI em 2002, fundado, inclusive, pelo atual gestor municipal. Isso não é gestão, é desvalorização, disfarçada de economia. Enquanto essas profissionais são humilhadas, podemos ver cada vez mais cargos de confiança sendo criados, chefias sendo preenchidas por interesses políticos e não por necessidade técnica. Volto a perguntar, cadê os cargos que essa casa aprovou a pedido do excelentíssimo senhor prefeito com tanta urgência? Cadê as merendeiras, os professores de educação infantil? Visto que essas professoras estão se desdobrando em mil para dar conta de ir almoçar, ter sua refeição, descanso merecido, enquanto outras têm que ficar tapando o buraco. E os servidores que de fato fazem falta? Os desvios de função ainda estão fazendo a função desses servidores? O Tribunal de Contas não cobra mais? Enquanto isso, professoras se desdobram para dar conta de salas cheias, com estrutura precária, salário congelado e agora precisam engolir a seco essa falta de respeito. Eu não posso aceitar isso. Essa casa também não pode aceitar isso. Temos que valorizar todos os profissionais, principalmente essa classe. Queremos igualdade, justiça e respeito para todas, sem exceção, sem privilégio.
sem humilhação, pois quem educa merece dignidade. E essa luta vou seguir travando até o fim. Estamos vivendo uma gestão sem resposta. Cadê as casas? O conserto dos maquinários? As cobranças do tribunal? Cadê os funcionários que estão dispostos a fazer um bom trabalho? Por que certos funcionários podem ir e vir com nossos carros oficiais do município sem justificativa? Cadê o plano de carreira dos nossos funcionários e os desvios de função administrativo sendo motorista da assistência social? Já que é contenção de gastos, vamos conter o combustível e conter a ajuda que é sempre para uns e para outros não. Por fim, agradeceu a presença de todas as professoras que fazem a diferença. Estou aqui por vocês e para vocês. Se precisarem de mim, podem contar comigo. Após, a senhora presidente passou a presidência ao seu vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pousem Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Hoje, como presidente desta Casa de Leis, faço o uso da palavra para tratar de pontos importantes que foram levantados e que refletem a realidade do nosso município hoje. Após, solicitou que seja redigido requerimento ao chefe do Executivo, requerendo informações a respeito dos critérios para a concessão de barracões municipais, pois sabemos que muitos empreendedores locais enfrentam dificuldades por falta de espaço adequado para trabalhar e expandir seus negócios. Temos barracão que ficou por mais de um ano fechado e hoje está em reforma. Precisamos garantir que esses espaços sejam concedidos com transparência e prioridade para quem realmente precisa, os que geram empregos e renda para o nosso município. Outro ponto é sobre a questão habitacional. Temos muitas cobranças sobre moradias e sabemos que tem programa em andamento, tanto no governo estadual como no governo federal, para a construção de casas urbanas e rurais. Solicitando nas sequências que seja redigido requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito, requerendo informações sobre o trâmite para a aquisição dos terrenos para viabilizar essas construções, visto que a moradia é um direito essencial e o município precisa estar pronto para garantir o acesso à população. Na continuidade, comentou a respeito do ofício recebido das professoras e funcionários do CEMEI, mudanças que impactam o dia a dia das professoras. Essas profissionais precisam ser tratadas com diálogo, respeito e sensibilidade. Profissionais que se dedicam integralmente às nossas crianças sem horário, com jornada exaustiva, sem estrutura adequada, nem mesmo para alimentação com dignidade. Não podemos permitir que essas decisões sejam tomadas sem ouvir quem realmente está na linha de frente. Precisamos cuidar de quem cuida. Se for corte de gastos, temos muitos outros a serem cortados antes. Inclusive, para iniciar, vamos colocar um rastreamento nos veículos e maquinários do município, pois, semana passada, vindo da formatura do meu filho, encontramos no estado de São Paulo um carro do município. Carro do município pode sair do estado? Devemos valorizar os professores cada vez mais. Gostaria de reforçar a cobrança feita sobre o hasteamento da bandeira na Praça Antônio Barranco Garcia, solicitado no início do ano por mim mesma. Recentemente foi trocada a bandeira da prefeitura, mas a praça continua sem. A informação que me passaram é que a bandeira está comprada, mas por que ainda não foi hasteada? Somos brasileiros diariamente, não apenas na Semana da Pátria. Por fim, gostaria de registrar meus agradecimentos em especial aos funcionários que trabalharam na reforma desta Casa de Leis, em especial a troca de piso. Sabemos que para manter o bom funcionamento desse espaço, cada detalhe conta, e o empenho de vocês fazem muita diferença. A todos que contribuíram, meu muito obrigada. Agradeço a todos os servidores desta Casa de Leis pelo trabalho sério, comprometido e silencioso. Agradeço a presença das professoras e me coloco à disposição para estarmos correndo atrás de melhorias para vocês. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente observou que não havia nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Dando início às explicações pessoais, apresentou suas explicações pessoais em relação à sessão
à sessão o vereador Irineu Dias de Paula. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer o uso da palavra, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. A mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. Peço a palavra. Concedido. Senhora presidente, percebi que faltou a minha inscrição na ata. Será corrigido na próxima ata. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 144 de 2025. Guaporema, 11 de agosto de 2025. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei municipal número 18 de 2025. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado, e o mesmo requer a tramitação em caráter de urgência. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Silmara Lúcia Barranco Pousem Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal, Guaporema, Paraná. Justificativa ao projeto de lei número 018 de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente e no intuito de demonstrar o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população menos favorecida, encaminho a esta colenda casa o referido projeto de lei que visa estimular o princípio da responsabilidade social, facilitando e buscando garantir o acesso igualitário aos bens e serviços essenciais a todos os cidadãos, especialmente os mais necessitados, aumentando a qualidade de vida dessas pessoas, garantindo e contribuindo para a garantia desses direitos e visando a redução das desigualdades sociais de nossos munícipes. Referido projeto de lei alinha-se com o princípio da responsabilidade e da equidade social, em pleno compasso com os recursos financeiros necessários, que no caso dos referidos auxílios e empréstimos já estão regulamentados na Lei Orçamentária de 1141 de 2024.
Ou seja, na referida lei consta bem detalhado onde e de que forma tais recursos podem ser aplicados. A aprovação da presente lei será de ímpar importância para os nossos munícipes, posto que os diversos auxílios disponibilizados atenderá amplamente toda a população que necessitarem dos referidos auxílios, sobretudo as famílias carentes. Certo da habitual atenção, oportunidade que reitero protestos de elevada estima e consideração a esta casa. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Paraná, 11 de agosto de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 18 de 2025. Dispõe sobre a prestação de diversos auxílios e empréstimo de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes do município de Guaporema, Estado do Paraná, e dá outras providências. Gilberto Castiglione, prefeito do município de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete para apreciação da Câmara Municipal o presente projeto de lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, respeitando a capacidade e condições do município, a disponibilizar a prestação de diversos auxílios, bem como emprestar bens móveis agropecuários, exceto os motorizados, de propriedade da municipalidade dos municípios do município de Guaporema, conforme adiante delineado. Artigo 2. Os auxílios que poderão ser prestados com bens motorizados de propriedade do município serão os abaixo delineados. Auxiliar a desencalhar caminhões nas estradas e propriedades. Auxiliar as pequenas destocas e arranque de pequenas árvores e serviços similares. Auxiliar a fazer tampa de fossa em instalação a famílias e pessoas carentes. Auxiliar a fazer tampa de fossa e instalação aos não carentes que doarem o material usado para a confecção da tampa. Auxiliar cavar valeta para instalar canos de água. Auxiliar a transportar com pá carregadeira areia de rua, a remoção dos restos de pedra e areia de uma obra para outra ou na própria obra. Auxiliar com caminhão-pipa para encher caixa d'água para irrigar pequenas hortas, quando por outro meio a família não dispuser. Auxiliar com caminhão-pipa para encher coxo de água nas propriedades rurais, quando ocorrer problema com o sistema utilizado pela propriedade. Auxiliar com caminhão-pipa para molhar locais para construção. Auxiliar a encabeçar curva de nível. Auxiliar a enterrar semoventes mortos. Auxiliar a escavar tanque para criação de peixe e outras finalidades. Auxiliar na limpeza de terrenos de terceiro mediante recolhimento da respectiva taxa, junto ao setor competente do município. Auxiliar na poda e retirada de árvore no quintal das propriedades. Auxiliar no aterramento de coxo de água nas propriedades rurais. Auxiliar no preparo de terreno para plantio aos produtores rurais. Auxiliar no transporte de betoneira e ferramentas de terceiro de uma obra para outra ou para guardar em local indicado pelo proprietário. Auxiliar no transporte de madeira beneficiada das serrarias do município de Guaporema e de Rondon para as construções no município de Guaporema. Auxiliar no transporte de madeira bruta, tora e outras para serrarias no âmbito do município de Guaporema. Auxiliar no transporte de pedra da pedreira. Auxiliar no transporte de pedra para aterrar pátio de barracão de frango, estábulos, carreadores e outros. Auxiliar no transporte de pessoas para realizar perícia médica e outras finalidades indicadas pela assistência social do município. Auxiliar no transporte de pó de serra e maravalha para barracão de avicultura no âmbito dos municípios de Guaporema, Paraná e Rondon, Paraná. Auxiliar no transporte de ração, adubo, fertilizantes e demais necessidades para produtores rurais.
auxiliar no transporte de terra para aterrar terrenos, para edificação de construção e demais finalidades. Auxiliar nos serviços de terraplanagens para construção de barracão, para avicultura e demais finalidades. Auxiliar nos serviços de terraplanagem, auxiliar o transporte de mudanças e ou utensílios no âmbito municipal. Auxiliar o transporte de areia do porto de areia. Auxiliar os proprietários nos serviços que venham ao encontro do interesse, a preservação do meio ambiente. Auxiliar os proprietários na recuperação de minas, nascentes de água e margem de rios. Auxiliar a colocar e retirar equipamentos e máquinas de cima de caminhões, carretas e outros. Auxiliar pequenos reparos em instalação sanitária, elétrica, hidráulica, telhado nas casas de famílias e pessoas. Auxiliar transporte diversos que atenda aspectos de interesse social. Auxiliar os produtores rurais a fazer silagem. Auxiliar no transporte de estudantes universitários para outros municípios. Auxiliar no transporte de fiéis para congressos e eventos religiosos fora do município. Auxiliar no transporte de atletas para participar de jogos, treinos e campeonatos fora do município. Auxílio para o esporte do laço comprido e montaria. Artigo 3. Os bens de propriedade do município que poderão ser emprestados com o respectivo controle e conferência de sua integridade serão os bens móveis utilizados na agropecuária, exceto os motorizados e a forrageira. 1. Os bens tomados emprestados, em hipótese alguma, poderão ser subemprestados ou prestar serviço a terceiros. Artigo 4º. Os auxílios utilizando bens móveis motorizados e empréstimos de bens móveis agropecuários não motorizados deverão ser agendados e devolvidos nos dias úteis nas respectivas secretarias. Artigo 5º. Os auxílios pelo município nos termos desta lei, utilizando bens móveis motorizados, o requerente arcará com o custo do combustível despendido para a realização do mesmo, e aos não motorizados será cobrada uma taxa conforme abaixo delineados. O custo do combustível para todo efeito será a quantidade de litros do respectivo combustível despendido para a realização dos auxílios, devendo o requerente solicitar e pagar a DAN, documento de arrecadação municipal, junto ao setor de tributação do município de Guaporema, entregar o comprovante de pagamento no setor onde solicitou o auxílio para a conferência. A falta de pagamento da DAN, conforme inciso 1 deste artigo, o requerente inadimplente ficará impedido de solicitar quaisquer outros auxílios contemplados por esta lei, até que regularize a pendência. 2. Para empréstimo, utilização do bem imóvel não motorizado, será cobrada uma taxa de R$ 100 por dia, que será reajustada anualmente pelo índice oficial do governo, utilizado para a correção da inflação. 3. Quando da devolução do bem tomado emprestado, será conferida sua integridade, constatando-se a existência de avaria, o custo para conserto será por conta do tomador. 4. Não será cobrado pequenos auxílios do dia a dia, que não interferir na prestação do auxílio e coletividade. Artigo 6º. Os auxílios tratados na presente lei deverão ser prestados nos dias úteis e dentro do horário de expediente, exceto: 1. Os auxílios de emergência, que por sua natureza não poderão ser adiados, poderão ser realizados em qualquer dia. 2. Os auxílios expressamente requeridos pelo munícipe.
A. Os auxílios prestados nos termos do inciso 1 e 2 deste artigo deverão ter os custos arcados pelo solicitante. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guaporema, Paraná, 11 de agosto de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Requerimento número 16, de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema, no exercício regular de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 141, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente perante este honroso plenário apresentar requerimento nos seguintes termos. Considerando que o Poder Executivo Municipal restringiu a alimentação fornecida aos servidores públicos lotados no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, sob o argumento de que tal medida se fez necessária para atender à orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Requer-se que, após o cumprimento dos parágrafos 1 e 2 do artigo 141 do Regimento Interno, seja expedido ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, conforme o artigo 62, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Guaporema e no artigo 4º, inciso 3º do Decreto de Lei nº 201 de 1967, encaminhem a esta Casa de Leis os documentos supracitados. Nestes termos, pede-se deferimento, Guaporema, 11 de agosto de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema. Parecer jurídico. Interessado. Presidência da Câmara Municipal de Guaporema. Assunto: suspensão do fornecimento de alimentação aos servidores do Centro Municipal de Educação Infantil por suposta vedação da legislação que regulamenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Relatório. Em razão de questionamentos formulados por servidores públicos municipais, notadamente professores e demais profissionais lotados no Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, a presidente da Câmara Municipal de Guaporema solicitou a emissão do presente parecer jurídico com o objetivo de apurar eventuais irregularidades ou ilegalidades na conduta administrativa adotada pelo Poder Executivo Municipal, consistente na suspensão do fornecimento de alimentação aos servidores daquela unidade educacional. Segundo informações, a medida teria sido motivada pela necessidade de adequação às disposições legais e regulamentares atinentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, especialmente no tocante à destinação dos recursos públicos vinculados ao referido programa. Contudo, verifica-se que, não obstante a suspensão do fornecimento de alimentação dos servidores do CEMEI, o município de Guaporema manteve a distribuição regular de refeições aos servidores da Escola Municipal Monteiro Lobato, instituição vinculada ao ensino fundamental, também integrante da Rede Pública Municipal de Educação Básica. A situação suscitou alegações de desigualdade de tratamento funcional por parte dos servidores do CEMEI, que vislumbram possível violação ao princípio constitucional da isonomia. Por outro lado, o chefe do Poder Executivo sustenta que a restrição contida no regramento do PNAE incidiria exclusivamente sobre os centros de educação infantil, o que justificaria, em seu entendimento, o tratamento diferenciado ora impugnado. Diante do exposto, requer-se a manifestação jurídica quanto à legalidade da conduta administrativa praticada, bem como a eventual afronta aos princípios constitucionais e administrativos, especialmente os da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade.
Fundamentação jurídica. De início, cumpre salientar que a presente análise jurídica abrange duas situações juridicamente distintas, porém interrelacionadas. A primeira refere-se à decisão administrativa do Poder Executivo Municipal de suspender o fornecimento de alimentação aos servidores públicos lotados no Centro de Educação Infantil, CEMEI, ao passo que mantém o benefício dos servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental. A segunda diz a respeito à possibilidade jurídica de o município fornecer alimentação a todos os seus servidores vinculados às instituições de ensino integrantes da rede pública de educação básica, com base em recursos próprios. Esclarece-se desde já que a referência comparativa à Escola Municipal de Ensino Fundamental tem como finalidade demonstrar o equívoco do Poder Executivo Municipal, à medida que promove tratamento desigual entre servidores que ocupam cargos equivalentes em unidades educacionais e igualmente vinculadas à educação básica pública. Ressalta-se ainda que não se propõe, em qualquer hipótese, a suspensão do fornecimento de alimentação aos servidores da Escola de Ensino Fundamental. Ao contrário, o objetivo da presente manifestação é justamente afirmar a juridicidade e a viabilidade administrativa do fornecimento do benefício a todos os servidores da rede municipal de ensino, com fundamento nos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, eficiência e moralidade administrativa, bem como na autonomia orçamentária do ente municipal. 2. Do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e da inexistência de diferenciação entre unidades de educação básica. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, encontra-se disciplinado pela Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da unidade escolar dos alunos da educação básica pública no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nos termos do artigo 3º da referida norma, tem-se: Artigo 3º. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado, e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei. Nota-se que o escopo de proteção da lei abrange a educação básica pública, sem qualquer distinção entre etapas, modalidades ou tipos de estabelecimento de ensino. Ou seja, as diretrizes do PNAE abrangem todas as unidades de educação básica pública. Nesse sentido, tanto o CEMEI Pequeno Príncipe quanto a Escola Municipal Monteiro Lobato, únicas unidades escolares mantidas pelo município de Guaporema, integram o mesmo sistema de ensino, compondo o segmento da educação básica pública, nos termos da legislação educacional em vigor. Essa interpretação encontra respaldo também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 1996, que em seu artigo 21, inciso 1º, assim dispõe. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Logo, não resta dúvida de que ambas as unidades escolares municipais pertencem ao mesmo nível educacional, estando igualmente sujeitas às normas que regem o PNAE. Essa constatação é relevante, pois refuta a alegação do Poder Executivo Municipal, segundo a qual a legislação do PNAE imporia restrições específicas apenas aos servidores dos CEMEIs, permitindo, por outro lado, o fornecimento de alimentação aos servidores da Escola de Ensino Fundamental. Ocorre que,
À luz do ordenamento jurídico vigente, não há qualquer fundamento legal que autorize tratamento diferenciado entre instituições que integram a mesma rede de educação básica pública. A interpretação adotada pelo Executivo Municipal, portanto, revela-se equivocada e carente de respaldo normativo, configurando possível violação a princípios constitucionais. 2. Do princípio da isonomia e da vedação ao tratamento discriminatório. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, capítulo, consagra o princípio da isonomia como um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, estabelecendo, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No contexto da administração pública, o dever de observância à isonomia adquire contornos ainda mais rigorosos, pois a atuação estatal deve pautar-se por critérios objetivos e impessoais, conforme dispõe o artigo 37, capítulo da própria Constituição. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dessa forma, a adoção de critérios distintos para o fornecimento de alimentação a servidores públicos municipais que exercem funções equivalentes no âmbito da mesma rede de ensino, sem amparo técnico ou jurídico que justifique tal diferenciação, configura afronta direta aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, além de poder caracterizar tratamento discriminatório indevido. Importa destacar novamente que a legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a Lei nº 11.947 de 2009 e a Resolução FNDE número 6 de 2020, não contém qualquer dispositivo que autorize a distinção entre unidades escolares integrantes da educação básica pública, tampouco que estabeleça tratamento desigual entre os servidores dessas instituições. Pelo contrário, tais normas são aplicáveis de maneira uniforme a todos os estabelecimentos públicos que compõem a rede de educação básica, conforme definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394 de 1996. Assim, eventual diferenciação de tratamento, como a exclusão de servidores de determinada unidade, CMEI, do fornecimento de alimentação, enquanto se mantém o benefício a servidores de outra unidade de igual natureza, escola de ensino fundamental, carece de respaldo normativo e pode ser considerada ilegal e inconstitucional, por violar os princípios que regem a função administrativa. 2. Da possível nulidade do ato administrativo e das consequências jurídicas. Em complemento à análise dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, cuja violação se evidenciam no tratamento diferenciado, conferindo a servidores de unidades escolares que integram a mesma rede municipal de ensino, impede avaliar a validade formal e material do ato administrativo em questão, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nos termos do artigo 2 da Lei Federal nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, que, por força do princípio da simetria e da subsidiariedade, serve como parâmetro interpretativo para os entes subnacionais. A atividade administrativa deve observar, entre outros, os seguintes princípios. Artigo 2.
A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditórios, segurança jurídica, interesse público e eficiência. À luz desse dispositivo, constata-se que a eventual motivação baseada em interpretação incorreta ou desvirtuada das normas que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, poderá ensejar a nulidade do ato administrativo, na medida em que se afasta dos princípios da legalidade, finalidade e razoabilidade. De igual modo, a adoção de critério discriminatório como o fornecimento de alimentação exclusivamente a servidores de uma unidade escolar, em detrimento de outra, sem fundamento técnico ou jurídico válido, poderá ser interpretada como prática administrativa desviante, sujeita à revisão administrativa e ao controle judicial, inclusive por meio das ações próprias de tutela, dos direitos coletivos ou da atuação de órgãos de controle externo, como o Ministério Público. Ademais, a prática pode, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, que prevê como ato improbo aquele que atenta contra os princípios da administração pública, tais como a legalidade, moralidade e lealdade das instituições. Nessa perspectiva, a exclusão de servidores do CMEI do fornecimento de alimentação, sob o argumento normativo inexistente, pode configurar violação ao ordenamento jurídico, ensejando responsabilidade ao agente público. 4. Da legalidade do fornecimento de alimentação com recursos próprios. A Constituição Federal consagra a autonomia administrativa e financia dos entes federativos, inclusive os municípios, artigo 18, essa autonomia. Artigo 18. Essa autonomia assegura ao município competência para organizar seus próprios serviços e gerir seus recursos conforme os princípios da administração pública. Artigo 37. Não há, no ordenamento jurídico nacional, qualquer dispositivo legal que proíba o fornecimento de alimentação a servidores públicos municipais lotados em unidades escolares, desde que os gastos decorrentes dessa política sejam financiados por recursos próprios do ente federativo e estejam devidamente previstos na legislação orçamentária local. Em especial, no caso da educação infantil, a concessão de alimentação dos servidores do CMEI pode ser justificada não apenas por aspectos legais, mas também por razões pedagógicas e de saúde ocupacional, alinhadas aos princípios da eficiência, valorização do servidor público e qualidade do serviço educacional prestado. Assim, eventual decisão administrativa que cancele ou suspenda o fornecimento de alimentação exclusivamente a uma unidade escolar, sem amparo legal ou técnico, pode configurar afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, com reflexos jurídicos relevantes. A vedação imposta pela legislação do PNAE restringe-se exclusivamente à utilização de recursos federais repassados pelo programa, não constituindo impedimento jurídico à atuação dos municípios no fornecimento de alimentação a seus servidores com base em dotação orçamentária própria. No caso concreto do município de Guaporema, a manutenção do fornecimento de alimentação aos servidores da educação infantil, especialmente os lotados no CMEI, é juridicamente possível e compatível com os princípios constitucionais da legalidade, autonomia municipal e igualdade de tratamento. Conclusão. Ante o exposto, conclui-se que a vedação contida na legislação do PNAE aplica-se exclusivamente aos recursos federais repassados para alimentação escolar, não alcançando os recursos próprios municipais.
B. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer proibição para que o município de Guaporema forneça alimentação a seus servidores da educação infantil com base em orçamento próprio. C. A manutenção do benefício apenas para os servidores de determinada unidade escolar, em detrimento de outros submetidos ao mesmo regime jurídico, configura violação ao princípio da isonomia e demais princípios constitucionais. D. A decisão administrativa, na forma em que é adotada, pode ser considerada inválida, passível de revogação e sujeita a controle judicial ou extrajudicial, inclusive por meio de atuação do Ministério Público. E. Recomenda-se a imediata revisão da medida, com a reimplantação do fornecimento de alimentação aos servidores do CEMEI em igualdade de condições com os demais profissionais da rede municipal de ensino. É o parecer. Guaporema, 7 de agosto de 2025. Tiago Pereira Gomes, procurador jurídico. Passo agora aos inscritos. Vereador Irineu. Senhora Presidenta e demais pessoas aqui presentes e o povo que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidenta, quero aqui na tribuna o projeto de lei que foi apresentado hoje, tem sim o meu apoio e eu creio dos demais também. Projeto esse que veio há 5 meses atrás, ele estava aqui para ser votado e foi votado. Mas aí houve uma complementação nesse projeto. E nesse projeto, nessa complementação, foi o que estava faltando. Então, graças a Deus, está aí. Mas nada desse projeto está fora do plano de governo do prefeito. Está aqui dizendo. Até quero aqui, ontem teve um munícipe que falou sobre o auxílio da tampa de fossa. Aí eu falei assim, eu me lembro que foi o projeto na Câmara, tinha sim o fornecimento e doação de tampa de fossa para pessoa carente. Aí a pessoa fala assim, não, Gago, Aí eu falei, possa ter um mau entendimento, que você foi lá, aí falou que tinha que doar os material para a construção da tampa de fossa. Aí eu falei, se eu não me engano, tem sim. Para quem é carente, tem essa de doação. E para quem não encaixa com o carente, ele doa o material e o município faça isso. Então, essa pessoa que me procurou ontem, então quero aqui dizer, foi o que eu falei, que você encaixa sim nessa, você é pessoa carente. Então, quando você foi lá, então houve tudo. E para confirmar, está aqui no projeto de lei, aqui é onde diz para a pessoa carente a construção e para a pessoa não carente a doação do material, que assim vai ser feito para a pessoa. Venho aqui também, senhora Presidenta, é sobre o IPTU progressista, que eu já falei. Aqui, aí, segundo o vereador Ismael, falou que esse IPTU tem para as pessoas que têm de 2 terrenos acima. Aí eu faço um interrogatório, um ponto aqui dizendo assim, se a pessoa tem 3 terrenos e ele faleceu, veio a óbito, e ainda não foi
feito o inventário, ele entra então nesse terreno, desse IPTU progressista, porque está no nome do falecido. Se é a partir de 2, mas está no nome dele, mas ele não foi feito o inventário, então não teve o formal de partilha. Aí eu vou buscar informação isso sobre o departamento amanhã mesmo. Aí nós teve a reunião sexta-feira com o prefeito sobre os diversos outros assuntos, aonde foi comentado lá, e não é segredo para ninguém, também. Aí eu queria saber se for o município adquirir o terreno aonde foi solicitado, falado, que está em negociação, do Lieber, se vai ser isento esse IPTU do progressista, ou vai ser pago para o município. E queria também saber como que está também esse terreno dos loteamentos, tanto Santa Catarina como o loteamento antigo laticínio ali, se tem pessoas talvez que tem mais de 2 terrenos, também como que está. Quero também dizer aqui que está no plano de governo, e aquele dia, eu não a lembrei também, de ver como que está a posição da revitalização da piscina, que é a Sociedade Recreativa de Guaporema, sabendo que o município tem já investido e tem para investir, mas até onde estava no plano, até foi citado aqui, da hidromassagem lá para as pessoas que necessitam, que ia, e eu creio assim, já faz tempo e veio essa possibilidade também, como que está isso daí. E quero também aqui, parabenizá-lo aqui, o chefe do setor rodoviário, pelo brilhante trabalho e atitude que ele está ponhando a mão na massa. Na sexta-feira mesmo, não é desmerecendo ele, sim valorizando, ele acompanhando o coletor de lixo, junto com o pessoal. Então, está apanhando a mão da massa. Então, parabenizo ele e pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Era o que eu tinha para hoje, tenho dito. Vereadora Fernanda. Senhora presidente, demais colegas vereadores, nossos munícipes que nos assistem de forma remota e os que estão aqui presencial, boa noite. Bom, eu vou ser breve hoje, só relatar uma situação que aconteceu. Que ontem um munícipe entrou em contato comigo, relatando que teria sido informado pela Secretaria de Saúde que não poderia ser levado até Cianorte para fazer a troca de acompanhante. Eu quero registrar aqui que espero que isso seja uma inverdade, que seja uma informação que foi passada errada para esse munícipe, porque entramos em contato com o plantonista, eu e alguns colegas vereadores, e no mesmo momento ele se prontificou a levar esse munícipe para lá para realizar a troca de acompanhante. E se ele não pudesse, inclusive foi o Clodoaldo, muito obrigada, Clodoaldo, por se disponibilizar. Ele disse que se ele não pudesse, avisaria sobre aviso. Acredito que, mesmo sendo domingo, sendo o Dia dos Pais, faz parte da função desses motoristas plantonistas. E também ninguém escolhe ficar doente, nem nada disso. Então, mesmo se o plantão saísse da cidade, nós temos o sobreaviso para cumprir a sua função. E já ressaltando,
Alguns levam munícipes para todo lugar, sem justificativa plausível, e deixam os que têm motivos de saúde sem assistência. Então, ficamos aí num beco sem saída, né? E eu ressalto que estamos tratando de uma demanda diretamente ligada à saúde e, portanto, deve ser prioridade absoluta. O nosso compromisso, enquanto representantes do povo, é garantir que nenhum cidadão deixe de receber o atendimento ou o apoio necessário por questões administrativas ou de comunicação. E também, a senhora presidente, na sessão passada, relatou que encontrou um carro oficial do nosso município em outro estado. Gostaria de pedir uma proposição, já pedindo o diário de bordo do Fox Vermelho, ou então não, né? E também do Uno, que antes era da saúde, agora eu nem sei onde que ele está, não sei se é no pátio, mas esses dias também vi ele saindo do nada, 7 horas da noite, com um funcionário que não é motorista. E aí a gente já entra na pauta do desvio de função. Para onde esse funcionário estava indo, fazer o quê, por que aquela hora, com o carro oficial do município. E também, na sessão passada, teve um comentário de uma munícipe que relatou sobre os feriados prolongados. Eu concordo. Acho que a nossa cidade, às vezes, extrapola nos feriados prolongados, porque ninguém escolhe ficar doente num recesso, né? Porque, às vezes, aqui na nossa cidade, a gente tem feriado na quinta, recesso na sexta, sábado e domingo, posto fechado, creche fechada, e aí? As pessoas trabalham, né? As mães e pais de família que trabalham vão deixar essas crianças onde, com quem, por quê? Concordo plenamente com o que essa munícipe disse. E também ninguém escolhe ficar doente no feriado e ter que ir até Rondon para ter o seu atendimento de saúde por conta de um recesso. Então, já fica aí também esse questionamento e esse pensamento. Era o que eu tinha. Obrigada. Passo a presidência para meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos os vereadores, aos que se fazem presente, doutora Jaqueline, doutor Tiago, João Paulo e a todos que nos assistem pela rede social. Eu venho hoje a essa tribuna falar que tivemos aí uma reunião com o senhor prefeito e tivemos vários assuntos. Um deles foi a respeito da alimentação das professoras, onde solicitei aí ao setor jurídico da nossa Câmara um parecer a respeito dessa situação da alimentação das professoras, onde foi verificado a legislação vigente, o melhor seria uma criação de lei para referendar a alimentação das professoras aí com recurso do município. Já solicitando aí o requerimento ao Executivo que repasse a essa Câmara Municipal todas as correspondências do Tribunal de Contas e do Ministério Público referente às prestações de contas, informação e orientações, porque sempre chega que foi cobrança do Tribunal de Contas e Ministério Público e a gente não tem nada de concreto, como os memorandos e os documentos necessários aí para a gente estar analisando. E já vermos aí também sobre o corte da alimentação das professoras. Peço aí também outro requerimento ao Executivo para a colocação da grama sintética do nosso campo do Canaã, que já foi há quase 2 anos, e o que se fala é que está sendo feita a licitação e até o momento se encontra do mesmo jeito, tendo muitas cobranças aí, tanto por parte de pais, crianças, jovens que querem praticar o esporte e a mesma se encontra praticamente lá abandonada. Peço aí um ofício também ao setor rodoviário, que seja feita aí a manutenção das estradas rurais, pois com essas chuvas aí pioraram ainda mais as estradas, e que passem aí também o rolo nos pontos onde tem os cascalhos, para ficar aí melhor a condução dos nossos munícipes aí que residem na área rural. E pedir também aí um ofício
à Copel para um esclarecimento sobre o porquê de tantas quedas de energia, hoje mesmo desde a madrugada, o dia todo, e sem uma resposta e tendo o melhor atendimento para a gente. Isso prejudica aí o trabalho de todos os funcionários, tanto municipal como a parte privada, particular, onde corre o risco aí de atrapalha o trabalho e o risco de queima e dos eletrodomésticos, os maquinários, e depois como será feito o ressarcimento a toda a população, que seja feito aí o ofício para a Copel dar esclarecimento aí à nossa população. Era o que eu tinha, obrigada. Passa a presidência para Silmara. Como não há mais vereadores inscritos, eu passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, eu peço à vereadora Fernanda que faça a leitura do requerimento e da leitura dos pareceres. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento 15 de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, vereadora com assento nesta Casa de Leis, no uso de minhas atribuições legais, na qualidade de presidente deste Legislativo, com fulcro no disposto do artigo 92, parágrafo 2º e artigo 141, inciso 3º, parágrafo 2º do Regimento Interno, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências para requerer, após discussão e votação deste requerimento pelo plenário, que seja discutido e deliberado pelo plenário em primeiro turno em uma sessão ordinária e logo após, em segundo turno, em uma sessão extraordinária, dispensando as exigências regimentais exigidas pelo artigo 99 do Regimento Interno, que exige a convocação com antecedência mínima de 2 dias de antecedência, bem como a exigência regimental do artigo 160 do Regimento Interno, que exige o interstício mínimo de 24 horas entre 2 turnos, com fundamento no artigo 92, parágrafo 2º do Regimento Interno, que traz a hipótese de dispensa. Termos em que pede-se deferimento, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente do Legislativo. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de Lei Municipal número 18 de 2025. Parecer número 17 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a prestação de diversos auxílios e empréstimos de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes do município de Guaporema, Estado do Paraná. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei, número 18 de 2025, de 11 de 8 de 2025, na forma do artigo 62, inciso 14 da LOM, entendo que está correto em sua redação, pois foi apresentado com justificativa escrita e não há proposição em trâmite que guarde identidade e semelhança com a pretendida no projeto. Tendo em vista que a mesma matéria tratada no projeto número 08 de 2025 foi devolvida para adequações. Nos demais pontos a serem analisados, a proposição está em conformidade com os artigos 154, inciso 1 e 111 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, a proposição está adequadamente redigida, inexistindo óbice à sua tramitação. A competência legislativa municipal, a iniciativa do Executivo para o projeto foi atendida. Não foi extrapolada a competência de outros entes. O projeto foi apresentado pelo prefeito, que possui competência na forma do artigo 39 da LOM. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 018 de 2025. De 11 de 8 de 2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação de proposição e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Fernando Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordaram pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade, com atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa.
Emitiram parecer pela tramitação regimental da proposição, eis que a constitucionalidade e a admissibilidade restaram totalmente comprovadas. Requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer Guaporema, 11 de agosto de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. E Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das comissões. Comissão número 2, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Municipal número 018 de 2025. Parecer número 017 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a prestação de diversos auxílios e empréstimos de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes do município de Guaporema, Estado do Paraná. Voto do relator. Quando se pretende a prestação de auxílio para a comunidade, sempre terá que ser analisado o impacto no orçamento daquele determinado serviço. O artigo 1 do projeto prevê que o Poder Executivo está autorizado a prestar o auxílio respeitando sua capacidade e condições. Inclusive, o artigo 2º e seguintes também sempre prevê que poderão ser prestados e não que deverão. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, essa relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto e emenda. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei municipal número 018 de 2025, de 11 de 8 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira votou pela tramitação da proposição e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Elton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William Antea Dorne, os quais concordaram pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitiram parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 11 de agosto de 2025. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. E William Antea Dorne, membro. Coloco em votação o requerimento número 15 sobre a quebra de interstício para a votação em segundo turno. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação o requerimento número 16 sobre o Poder Executivo Municipal restringir a alimentação oferecida aos servidores públicos no Centro Municipal de Educação Infantil. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Ainda na ordem do dia, eu coloco o projeto de lei número 08, que dispõe sobre a prestação de diversos auxílios e empréstimos de equipamentos a serem disponibilizados ao munícipe do município, e a palavra está livre. 08. Na capa 18 e no projeto... Na capa 8 no projeto 18. É isso mesmo. É sobre os auxílios. A palavra está livre. Peço a palavra, senhora presidenta. Concedida. Senhora presidente, sobre esse projeto 018/2025, o meu voto é favorável a esse projeto. Creio sim, aonde está aqui, igual eu falei agora há pouco, está os auxílios. Ainda bem que está dentro da normalidade, mas já faz 5 meses que tinha um projeto mais igual a esse aqui. Então, mas tenho o meu voto favorável sim. Estou votando favorável e creio que vai ser de bom auxílio mesmo e que põe em prática isso o mais rápido possível. Tenho dito. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais discutir sobre o projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo o que tinha para a ordem do dia, eu passo a sessão para explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra. Concedida. Senhora presidente, queria fazer uma colocação aqui, que não fiz na minha ida à tribuna. Se não puder, por favor, me interrompa. Mas, na reunião com o prefeito na sexta-feira, também falamos sobre a questão da licença maternidade. Acho que bastante gente me mandou mensagem, bastante mulheres, né? Me mandaram mensagem por conta de São João do Caiuá, que aumentou para 8 meses. E nós aqui ainda estamos em 4 meses. Em conversa com o prefeito e com os demais vereadores, acredito que, pelo que ele nos relatou, já tem algo em plano aí para o futuro para aumentar para pelo menos 6 meses. Então, como já falamos aqui em outras sessões, o aleitamento materno, o SUS preconiza até os 6 meses, que é o mínimo, né, a alimentação exclusiva do bebê ser por aleitamento materno. Então, eu acredito que o prefeito terá um olhar mais generoso para isso, e já espero que as nossas funcionárias municipais, as nossas funcionárias públicas, estejam gozando de sua licença maternidade de 6 meses. Então, acredito que logo em breve virá algo parecido aqui para nós. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedida. Posso fazer? Sim. Sobre o questionamento do vereador Irineu sobre o PTU progressivo, também concordo com quando a pessoa tiver com dificuldade, às vezes uma família de baixa renda, né? Às vezes está com dificuldade de fazer o inventário. Eu acho que poderia mudar alguma coisa, eu não sei como é que está a lei lá, para pegar um parecer da assistência social e levar na tributação para isentar esse cidadão, porque geralmente às vezes a família é grande, mas não tem dinheiro às vezes para fazer o inventário. Eu acho que a gente tem que fazer justiça, porque na verdade o intuito desse imposto foi colocado por exploração imobiliária, né? Que na verdade as pessoas têm um monte de terreno que às vezes só está querendo que valoriza, né? E outra coisa, eu acho que para cobrar o IPTU progressivo, a prefeitura tem que ter pelo menos o básico. Parece que água e luz tem que ter. Como é que você vai cobrar que o cidadão construa se nem água e luz não tem? E não tem condições da pessoa levar água e luz também. A prefeitura tem que fazer a parte dela. Parece que tem que ter pelo menos 2 itens básicos, tem que ter. Eu acho que água e luz, eu não sei se a lei, acho que dá para verificar. Agora, se for para acrescentar, acho que a gente faz as devidas modificação para isentar essas pessoas de baixa renda que já está com dificuldade para fazer o inventário, porque senão vai ser penalizado nesse PTU progressivo. É só isso. Obrigado. A palavra continua livre. Essa palavra, senhora presidente. Concedida. Senhora presidenta e demais pessoas, e quero aqui também, vereador Ismael, dizer assim, o que eu falei aqui, eu entendi a vossa explicação. Creio sim que a gente tem que ver como que foi votado essa lei. Mas do jeito que está, no meu entendimento, tem que ter mudança. Mudança essa, volto a falar a minha fala aqui dos antigos. O pau que bate em Francisco, bate em Chico. Eu falei aqui do loteamento. Tem uma lei, segundo a gente sabe, para ter o loteamento tem que dar a estrutura. Eu não sei se é quem que loteia ou se é o município. Então, assim, eu quero saber como é que está, como que foi, do tempo que foi criado esse loteamento e esse imposto progressivo. Está isento, está tendo, não está tendo? Então, assim, a gente vê isso também, que eu creio que é válido. Quero aqui dizer, todos aqui
é um lugar de debate. E que debate bom esse, de ideia, de pessoas. Então, assim, eu creio sim que a gente tem que ver não só o IPTU, volto aqui a dizer, também dos terrenos para construção de casa. Nós só fica falando que está vendo, mas nós tem que ver quando que vai ter isso. Queria aqui também aproveitar como que está, se já foi concretizado o nosso asfalto, o sextavado até aonde vai ser a ponte, mas nós conhecemos na balsa, se já foi entregue, se não foi, eu já tenho a previsão, tenho dito. A palavra continua livre. Como não há mais vereador que quer fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada. Declaro aberta a sessão extraordinária número 795. Temos em pauta o projeto de lei número 18, que dispõe sobre a prestação de diversos auxílios e empréstimo de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes. E a palavra está livre. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Votei na primeira e continuo o meu voto favorável na segunda. Tenho dito. Palavra. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo o que tinha para essa sessão extraordinária, eu declaro a presente sessão encerrada.